7 horas e 37 minutos, de volta com o Manhã no Ar e com uma boa notícia. Divulgada ontem no Dia Mundial de Combate à Pólio, viu? A poliomielite selvagem tipo 3 foi erradicada do mundo. O anúncio foi considerado pela Organização Mundial da Saúde um marco para a saúde global, viu? A OMS convocou autoridades de saúde de todo o planeta a direcionarem, a partir de agora, os esforços para a erradicação do último tipo da doença ainda em circulação, que é a polio tipo 1. Em 2015, a poliomielite tipo 2 também foi erradicada. Portanto, está aí, inclusive, você acompanha aí uma postagem do Ministério da Saúde. Deixa eu chegar mais próximo da tela aqui. Olha, nossas crianças estão livres de mais uma doença. A poliomielite 3 foi erradicada do mundo. Hoje vivemos um marco para a saúde pública, principalmente para o governo do Brasil, que possui o maior programa de vacinação eu penso que seja do mundo. Para que outras doenças sejam erradicadas, vacine quem você ama, é a postagem do Ministério da Saúde em relação a essa informação divulgada pela Organização Mundial da Saúde. Bom, nós temos então a tipo 3 da polio erradicada, a gente pode se esforçar para erradicar outras doenças também para as quais existem a vacina. Por exemplo, o sarampo, que está aí com a vacinação em andamento, em curso, e muita gente ainda não levou o filho, ainda não levou as crianças para vacinar. E é por meio da vacinação, é por meio da imunização que a gente evita que a doença circule, e se a doença não circula, o resultado só pode ser este aqui, viu? A erradicação. É, portanto, um marco histórico na história da humanidade. Há mais um tipo de poliomielite que precisa ser erradicada também, e para isso todos nós podemos contribuir fazendo a vacinação. Quem tem algum familiar que foi vítima da polio sabe como é uma doença agressiva e as sequelas que deixou em pessoas pelo resto da vida. Vamos falar agora não é política, mas envolve política, né? É da área de justiça. Vamos falar do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu ontem o julgamento com 4 votos a favor e 3 contra a prisão após condenação em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira o 3º dia de julgamento, viu? E é sobre esse assunto eu vou falar com a Tamires. Eu já estou adiantando as suas informações aqui, viu, Tamires? Tamires, explica pra gente, como é que tá isso? Como é que essas pessoas voltaram até aqui? Como é que tá essas discussões? Foi suspensa até quando? Que informações você tem pra gente sobre este caso? Manuel, a expectativa é que o julgamento seja retomado logo no início de novembro, dia 6 ou 7 de novembro. Os ministros voltam a discutir essa questão que, por hora, realmente está dando a favor da prisão de segunda instância. E são 4 votos a favor, 3 contra até agora, mas ainda restam 4 ministros para votarem. A justificativa de uma maneira geral, né, para que a gente não se alongue muito, dizendo o que cada ministro realmente disse, mas de uma maneira geral, quem votou a favor da prisão de segunda instância justifica o voto dizendo que é necessário ter uma celeridade no processo penal, que há uma demora muito grande na justiça e que o STF tem que começar agora a rever, realmente manter a posição que vem mantendo desde 2016, porque já havia, né, desde 2009 já havia uma jurisprudência dizendo que era contra, né, a prisão em segunda instância. Então, o que os ministros querem é manter ali uma segurança jurídica. Eles dizem que há necessidade realmente que as vítimas se sintam mais seguras depois que realmente acontecer a prisão em segunda instância. Os ministros dizem que é necessário dar uma credibilidade para os juízes de primeira e segunda instância que já votaram, e eles falam que a presunção de inocência acaba sendo de uma certa maneira mitigada quando houve já a decisão em primeira e segunda instância, então já cabe a prisão. Luiz Fux, por exemplo, chegou a citar dizendo que a prisão não tem uma relação direta com a presunção de inocência. Mas esses são os votos a favor da prisão. Já os votos contra, né, que foram dos ministros Marco Aurélio Mello, né, que é o relator, da Rosa Weber e Ricardo Lewandowski,
esses 3, eles já vão para um outro lado, dizendo que é necessário manter o que diz a Constituição, que fala sobre a presunção de inocência, que é necessário realmente fazer com que as pessoas, quando mesmo condenadas em segunda instância, permaneçam em liberdade, tenham a possibilidade de recorrer em liberdade. Porque é só para que as pessoas entendam também, quando há prisão em segunda instância, mesmo que haja realmente esse entendimento do STF, não são todos os presos que vão realmente responder em liberdade depois que recorrerem na segunda instância. Tem alguns presos que não vão realmente pegar essa liberdade porque são presos considerados mais perigosos e não há necessidade de mantê-los em prisão de acordo com o entendimento do STF, enfim, quando for julgado, né? Quando esse entendimento realmente começar a valer. A jurisprudência, né, de acordo com os ministros que votaram contra a prisão de segunda instância, deve manter todas as garantias fundamentais e permitir que as pessoas possam realmente recorrer até o último segundo, porque é necessário que haja então a presunção de inocência. Inclusive, esse foi o teor do voto da ministra Rosa Weber, que foi uma grande surpresa, assim, grande mais ou menos porque ela normalmente já votava realmente a favor, contra, né, a prisão em segunda instância. Ela normalmente defendia os direitos e garantias fundamentais, mas ela tinha votado em alguns outros processos que envolviam, por exemplo, o ex-presidente Lula. Ela votou contra, né, o habeas corpus. Ela não queria conceder o habeas corpus porque, de acordo com ela, na época era necessário seguir o entendimento da corte. Mas hoje ela proferiu um entendimento contrário, inclusive justificou aquele voto lá. Mas a gente tem um trechinho, inclusive, do voto dela. Vamos ouvir. Por mais louváveis que sejam as crenças políticas, éticas ou ideológicas a animarem esse desejo, por melhores que sejam as intenções, e por mais que eu com elas comungue, minha leitura constitucional sempre foi e continua a ser exatamente a mesma. A sociedade reclama, e com razão, que o processo penal ofereça uma resposta célere e efetiva. Tal exigência, no entanto, não pode ser atendida ao custo da supressão das garantias fundamentais asseguradas no texto magno. Garantias estas lá encartadas para proteger do arbítrio e do abuso os membros desta mesma sociedade. Esse foi também mais ou menos o teor do voto do ministro Lewandowski, né, que também os dois acompanharam o voto do ministro Marco Aurélio, que é também o relator, e já quem votou a favor da prisão em segunda instância foram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. E aí ainda faltam votar Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente do STF, Dias Toffoli, que é uma grande surpresa porque antes ele votava contra a prisão em segunda instância, mas ele disse que é possível que o voto dele mude de última hora. Já Carmen Lúcia, por exemplo, normalmente vota a favor. Gilmar Mendes e Celso de Mello também votam contra. Então, não tem muita coisa definida ainda. A gente vai ter que aguardar esse último dia de julgamento ou últimos dias de julgamento, porque o presidente já disse que os ministros têm total liberdade em usar o tempo que acharem necessário para votar esse tema, porque é muito importante e envolve a vida de muita gente e não há delimitação de tempo. Então, eles vão suspender e retomar esse julgamento quantas vezes forem necessárias. Emanuel. Ok, Tamires, obrigado pelas informações que você traz sobre esse assunto. Até daqui a pouco. A decisão que o Supremo vai tomar em relação a isso é uma decisão acompanhada de perto por muitos brasileiros. Brasileiros que não entendem direito o juridiquês. No jurídico, no que está na lei, a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado do processo. Trânsito em julgado significa, de uma maneira muito clara, que depois que todas as possibilidades de recorrer forem exauridas, depois que todas elas, só aí a pessoa será considerado culpado. Culpado, não é preso, é culpado. Num outro trecho, a nossa Carta Magna diz
que a pessoa será presa por ordem escrita de um magistrado, escrita e argumentada e justificada e embasada por um magistrado. A prisão acontece por ordem de um magistrado. De um lado, a culpa, do outro lado, a prisão. E aí, os membros da Suprema Corte Brasileira decidem essa questão constitucional neste momento. E o que está em jogo, meus amigos? O que está em jogo é o sentimento de impunidade. Pensa comigo, olha o crime daquele jornalista lá que matou a mulher com 2 tiros, um tiro na costa, depois um tiro na cabeça, em 2000. O que ele fez? Jornalista, experiente, redator de um dos maiores jornais desse país, conhecedor da lei, fugiu do flagrante, depois do flagrante se apresentou, confessou o crime, em 2000. Passou 13 dias preso, logo depois que o crime aconteceu, conseguiu habeas corpus. Depois daí ele só foi preso de novo em 2000, não, na verdade ele foi condenado em 2006, 6 anos depois que ele cometeu o crime. Mas não foi preso imediatamente não, ele continuou recorrendo. Ele foi preso em 2011, 10 anos depois que o crime aconteceu. Depois que ele foi preso em 2011, em 2013, ele saiu para o regime semiaberto. Alguém com possibilidade de recorrer. Não estou falando do preso comum, não. Porque o trânsito e julgado também é o trânsito e julgado para alguém que perde os prazos para recorrer. Se você perdeu o prazo, acabou o processo para você. É por isso que as pessoas, muitos que a gente mostra aqui, que são presos em primeira instância e ficam lá pela cadeia mesmo. Nós estamos falando dos poderosos, nós estamos falando de gente como Marcelo Odebrecht, o herdeiro de 100 bilhões de reais, que jamais seria preso se não tivesse havido essa decisão em 2016 pelo Supremo, a possibilidade da prisão em segunda instância. Esta decisão de 2016 permitiu a prisão de Marcelo Odebrecht e de tantos outros, assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que só foram presos por conta da delação premiada. O medo que outros ficaram de ir para a cadeia e por isso abriram o bico e contaram a história que culminou na Lava Jato, a maior operação contra a corrupção que esse país já viu. Sem a possibilidade da prisão em segunda instância, meus amigos, nunca mais a gente vê um político importante, um empresário milionário atrás das grades. Nunca mais a gente vê um político abrindo o bico, delatando, confessando crimes, com medo de ir para a cadeia. Nunca mais a gente vai ter notícia de crimes de milhões de reais sendo divulgados pela imprensa. Sabe por quê? Porque eles não vão ter mais medo da cadeia, porque vão poder recorrer infinitamente embargos em cima de embargos, infinitos no Supremo. Quanto dinheiro eles tiverem no bolso para pagar advogados caríssimos, assim eles vão recorrer. Sim, a letra da lei está desse jeito lá, só pode ser considerado culpado. Mas já há uma investigação, já há indícios, já há prova, já há dinheiro, inclusive, voltando para os cofres públicos, dinheiro de corrupção comprovada. O dinheiro está voltando e o cara não está na cadeia. Tem alguma coisa de errada nisso aí, por isso que nós, cidadãos, precisamos entender e acompanhar o que a Suprema Corte do nosso país está fazendo. Porque se a lei vale para o pobre, devia valer para o rico também, viu? Devia valer para o rico também. 7 horas e 50 minutos. Cerca de 23 mil moradias amazonenses que foram deixadas de serem atendidas pelo programa Luz para Todos vão receber como benefício a retomada da ação governamental até 2022, todos os domicílios, para que todos os domicílios sejam atendidos normalmente, viu? Criado em 2003, o programa Luz para Todos tinha como objetivo levar fornecimento de energia elétrica a toda a população mais carente. Os investimentos anunciados para o cumprimento dessa nova etapa do programa será de 290 milhões e 300 mil reais e as obras serão retomadas pela Amazonas Energia. E aí, num contraponto a esse processo de interiorização da energia, a gente vai ali para a Compensa, para o bairro da Compensa, na zona oeste da cidade, onde as pessoas estão reclamando da falta de energia. Olha aí, aqui na rua Danilo Matos Areosa, na Compensa, desde meia-noite até este exato momento, estamos sem energia. Motivo: estourou um transformador aqui perto.
Desde então já fizemos várias ligações para a concessionária de energia, mas até agora nem sinal. Pelo menos um carro para verificar a situação, para verificar, hein? E é um verdadeiro descaso com o pouco que paga o salário deles. Por Deus, estamos fazendo um apelo para esse conceituado programa que peça socorro por nós. Fico eternamente grato se for atendido o meu pedido de socorro. Carlos André, da Compensa 1. Carlos André, nós não apenas estamos divulgando aqui o teu pedido, que você fala em nome dos moradores afetados aí, como a gente também já solicitou um posicionamento por meio de nota da empresa. Já solicitamos que ele se posicione e, portanto, já também informamos a ele o problema que vocês estão enfrentando. E eu repito aqui, Rua Danilo Matos Areiosa, na Compensa 1, desde meia-noite, sem energia. Os moradores estão cobrando, os moradores estão reivindicando que sejam atendidos, porque, afinal de contas, a energia que eles recebem na casa deles é paga, não é gratuita. Eles pagam por esse serviço e este pagamento inclui também a manutenção da prestação desse serviço, que, aliás, é um serviço fundamental, viu? E hoje, 25 de outubro, são comemoradas duas datas especiais: o Dia Nacional da Saúde Bucal e o Dia do Dentista. Conscientizar as pessoas sobre a importância da higiene bucal é o principal objetivo da comemoração. A gente tem uma reportagem. Neste dia 25 de outubro são comemoradas duas datas importantes, o Dia Nacional da Saúde Bucal e o Dia do Dentista. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho destes especialistas que deixam nossos sorrisos cada vez mais bonitos. Andreine Muniz é odontopediatra há 5 anos e desde que ingressou na faculdade, sonhava em cuidar do sorriso das crianças e ajudá-las com carinho durante os tratamentos. Quando eu era muito pequenininha, eu tive alguns traumas, realmente a gente foi no dentista e aí o dentista não foi tão cuidadoso e aí eu vim com esse trauma desde pequenininha. E quando eu resolvi fazer odontologia, foi exatamente para suprir, né, para tentar ultrapassar esses traumas. E para os papais que acompanham o programa, não vamos deixar de lembrar da maneira correta de realizar as escovações que precisam ser feitas já nos primeiros anos de vida da criança. Sempre a gente avisa que na primeira infância a criança ela não tem coordenação motora suficiente para escovar o dente sozinho. Então é ideal que pelo menos 2 escovações diárias, seja o papai ou a mamãe que façam, tá? Quantidade: creme dental, sempre que for de 0 a 3 anos, 1 grãozinho de arroz. Tá? 1 grãozinho de arroz cru no centro da escova, forma de escovação, sempre varrendo, levar da gengiva para baixo, desse movimento, sempre varrendo para fora. Aqui, a mesma coisa, jogando para fora. Embaixo, a mesma coisa, varrendo para fora. Dentro, não pode esquecer que na parte posterior também tem dente, então jogando para fora. A dona Andresa tem 2 filhos, a Maria e o João. Desde pequenos, eles foram ensinados a realizarem higiene bucal todos os dias e até hoje são acompanhados pelos pais no momento da escovação e sempre visitam o consultório odontológico. Eu procurei fazer o melhor, mas assim, depois de 7 meses em diante, que os dentinhos já estão nascendo, aí sim que eu procurei fazer cada vez melhor. Aí agora que eles estão maiores, a Maria já tem 9, o João Lucas tem 5, ela já tem um bom entendimento, ela sabe como fazer, mas mesmo assim eu não deixo de olhar. Agora o João Lucas não, eu estou sempre em cima, orientando como deve fazer. O dentista está presente na vida de todos desde a primeira infância. E segundo o coordenador do curso de odontologia da Universidade Estadual do Amazonas, o curso está entre os 5 mais concorridos do estado e entre os 50 mais concorridos no país. Hoje a gente tem uma policlínica odontológica, né, de 6 andares, entendeu? Onde oferece as condições para que os alunos possam estar realizando esse atendimento. Temos ainda o NAOP, que é um outro núcleo que também pode ser utilizado e é bem utilizado também pelos alunos do curso de odontologia. E o nosso prédio administrativo, que é onde a gente está falando, onde eles também têm aulas, laboratórios e podem estar se evoluindo dentro do curso. Para alcançar o tão sonhado jaleco branco e o certificado profissional na área, é preciso ter muita garra, pois as etapas até a especialização odontológica é longa. Ele é um curso de 5 anos, 10 semestres. Hoje são mais de 600 universitários que cursam odontologia na Universidade Estadual do Amazonas e para muitos deles é a realização de um sonho. Sempre eu quis a área da saúde, né? E eu vi na odontologia uma chance de me profissionalizar
e ajudar outras pessoas. E eu estou gostando bastante do curso. Sempre gostei da área da saúde. Com o tempo eu fui gostando da odonto e eu me encontrei dentro da odonto e assim, hoje em dia eu sei que é isso que eu quero para a minha vida toda. Parabéns aí aos dentistas, viu? Traz para mim a May Chapiama, ela que está lá na Praça 14. A May está acompanhando aquele caso que a gente falou mais cedo do acidente lá no Distrito Industrial. May, você já tem outra informação? Já deu para conversar com esse motorista e confirmar se ele de fato estava embriagado? Você está ao vivo. Pois é, Manuel, bom dia novamente, bom dia a todos. Estamos confirmando que ele estava embriagado, sim. Nós acabamos de conversar com a Polícia Civil, que realizou o exame aí de embriaguez e deu 0,99 de incidência de álcool no sangue. E esse motorista foi identificado como Rames de Oliveira. Ele tem 33 anos, é morador ali do bairro Mauazinho, estava retornando para a sua residência quando acabou colidindo, batendo em um outro veículo. Ele está na cela aqui do 1º Distrito Integrado de Polícia. A princípio, ele iria para o 7º DIP, mas devido ao ponto facultativo, a delegacia, o 7º DIP não abre hoje e veio aqui para o plantão do 1º Distrito Integrado de Polícia. Ele já está preso, está na cela, vai passar por uma audiência de custódia, ainda vai ser ouvido pelo delegado plantonista aqui do 1º DIP, mas já foi confirmado que ele estava embriagado, sim, e bem embriagado, viu, Emanuel? Ele vai responder pelos crimes de embriaguez ao volante e também lesão corporal culposa de acidente de trânsito. Vai passar por uma audiência de custódia ainda hoje e vai responder aí pelo crime de estar cometendo, está bebido, né? Está bêbado e dirigindo também. Eu volto com você, Emanuel. Ok, May, obrigado pelas informações que você trouxe para a gente. Eu gostaria de pedir para colocar aquela foto novamente do acidente. Exatamente, olha, para você que ligou a televisão ainda há pouco, nós mostramos esse acidente, as imagens dele pelo drone da TV Crítica ao vivo, lá na 319, ali no Distrito Industrial, perto, nas proximidades do Porto da Ceasa. Essa picape preta era dirigida por um homem que estava alcoolizado, como a May Chapiama confirmou para a gente. Ao lado dele havia uma outra pessoa, um passageiro, que nós ouvimos ao vivo também, que disse que não entendeu o que aconteceu, apenas que quando percebeu já tinha batido e que ficou machucado. E este homem que estava ao lado do motorista, inclusive, confirmou que ambos tinham bebido. O acidente ocorreu então entre o choque entre a picape e essa doblô, a doblô dirigida por um trabalhador de um laboratório que levava amostras neste veículo e que teve a cabeça machucada, inclusive vimos sangramento na cabeça dele. E isso tudo aconteceu, meus amigos, porque alguém decidiu beber e depois de beber assumiu o volante de um veículo. E junto com isso, junto com essa atitude, assumiu a possibilidade mesmo de morrer ou de matar alguém. Então, por favor, se você beber, não dirija, viu? A gente vai fazer o intervalo daqui a pouquinho, mas antes me chama, por favor, a participação do nosso telespectador por meio do nosso WhatsApp, o 99291-2167. Nós temos a participação aqui. Bom dia, Manuel, sou Cecília, no bairro da Paz, gosto muito de você e do Manhã no Ar. Bom dia, Cecília, para você também, viu? Muito obrigado por acompanhar o trabalho da gente. Olha a galera trabalhando aí. Estão asfaltando, é? Trabalhadores da prefeitura estão asfaltando. Olha essa foto bonita da ponte sobre o Rio Negro, com o navio ali, foto profissional, né? Manaus dos Manaós, 350 anos de pura vida. Bom dia, quero parabenizar esse jornalista, o Emanuel. Você sim é um jornalista de caráter, acordo todas as manhãs para ver você com suas notícias. Parabéns, sou sua fã. Muito obrigado por acompanhar o trabalho. Lembrando que eu não faço isso aqui sozinho, tá? Sou dirigido, tem a produção, tem os repórteres, tem todo mundo. É um trabalho coletivo. Manauaras da Gema, comemorando de bubuia. Também teve tambaqui assado, banho de rio, tacacá e passeio de voadeira. Eliciane e minha parceira filhota Ana Beatriz, da Cidade Nova. Parabéns para vocês aí, parabéns pela comemoração de vocês, muito bom. Bom dia, meu amigo, já ligado no Manhã no Ar desde cedo para ficar completamente informado com as notícias do meu querido estado. É o Reginaldo Ferreira, lá de Parintins. Abraço, Reginaldo. Quem está aqui, esse aqui, olha lá, tem um aqui em cima que deve ser o Reginaldo, aquele lá. Aqui embaixo é o... Bom dia, Emanuel, estamos assistindo o Manhã no Ar. Admiramos muito você, bom dia. E a quem quer falar, aqui quem fala é o Vanderlan. Da cidade dele lá, da linda Manaus, né? Ele está parabenizando Manaus também, viu? Um abraço para você, Vanderlan. Tem mais? Terminou por aí, minha diretora? Vamos para o intervalo?
Vamos para o intervalo e olha, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente tem a terceira reportagem da série sobre o aniversário de 350 anos de Manaus. As duas foram reportagens lindíssimas. Acompanhe agora um trechinho dessa que a gente exibe daqui a pouco. Uma cidade que inspira belezas naturais e arquitetônicas. Assim é Manaus. Basta entrar em um desses prédios antigos para voltar no passado. O Museu da Cidade, localizado no Paço da Liberdade, no centro, é um lugar que conta com detalhes a história do povo manauara. Aqui você admira a arquitetura centenária, exposições tecnológicas, peças arqueológicas e artigos regionais.